Olá, você que nos acompanha nas nossas devocionais, aqui sexta-feira, não temas, que Deus abençoe sua vida nesse dia. Vamos orar, agradecer a Deus por mais esse momento, meditando a palavra do Senhor. Senhor, obrigado pela noite de descanso, obrigado pelo cuidado do Senhor para com a nossa vida, obrigado, Deus, porque o Senhor tem sustentado e nos ajudado, ó Pai, enquanto buscamos o Senhor. Obrigado, ó Pai, porque dependemos de Ti e somente em Ti encontramos, ó Deus, refúgio para a nossa alma e também tranquilidade e paz que precisamos diante de um mundo tão atribulado e cheio de situações adversas. Abençoe, Senhor, as nossas vidas com a Tua palavra nessa manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém. A palavra de Deus hoje se encontra aqui em Lamentações, ainda com o profeta Jeremias. Então, Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo de número 57. Uma palavra tão consoladora e também importante para a nossa fé. Ela diz assim: de mim te aproximaste no dia em que te invoquei, disseste, não temas. Como nós podemos nos tranquilizar diante disso, né? Diante de um momento de tribulação, poder ouvir ou poder saber que tem um Deus ao nosso lado dizendo: fique tranquilo, não temas, não tenha medo. E nós podemos descansar em Deus com essas palavras. Vamos dar uma olhada então aqui no que está acontecendo e quando Jeremias teve esse consolo de Deus e também essa tranquilidade. Se você lembra, ou se você já leu o profeta Jeremias, você sabe que ele foi um profeta num tempo difícil e que o povo de Israel estava vivendo em pecado e que Deus havia já dito através de Isaías que o cativeiro da Babilônia chegaria. E agora Jeremias está vivendo exatamente no tempo em que isso vai acontecer, em que Nabucodonosor vai invadir Jerusalém e vai levar muitos para o cativeiro, vai matar muitos, vai levar outros para o cativeiro e vai deixar somente os pobres. Inclusive Jeremias vai ficar ali em Jerusalém com o restante, um povo que depois vai fugir para o Egito e então vão morrer no Egito também. E alguns até acreditam, nós não sabemos, a Bíblia não conta como foi a morte de Jeremias. Mas o fato é que Jeremias viu tudo aquilo. Viu o exército da Babilônia entrando em Jerusalém, destruindo tudo, levando o rei Zedequias embora para o cativeiro e levando ele com os olhos furados. Jeremias viu as atrocidades, mas viu também as injustiças do seu próprio povo. O quanto o seu povo ali, os judeus, estavam vivendo de maneira errada na presença de Deus. Mas também viu gente que buscava o Senhor e que estava sofrendo junto com os injustos, com os perversos do povo. E naquele momento, então, Jeremias lamenta tudo aquilo. Quando ele escreve o livro de Lamentações, ele fala de coisas aqui terríveis. Ele fala que viu cadáveres pelas ruas. Imagina a cena. Alguns chamam Jeremias de o profeta chorão, mas qualquer um de nós que estivesse na pele de Jeremias sofreria da mesma maneira. Qualquer um que ama o Senhor e que ama o seu povo estaria também sofrendo e chorando como Jeremias, pelas coisas que Jeremias viu acontecer ali naqueles dias. Então, nós vemos um profeta sofrendo demais. E o livro de Lamentações, ele foi escrito de uma forma poética e nesse sentido, se você reparar, o capítulo 1, 2,
4 e 5 tem 22 versículos exatamente, porque cada um deles está escrito com uma letra do alfabeto hebraico, é um acróstico. Então cada versículo inicia-se com uma letra do alfabeto hebraico. E só que ele chega no capítulo 3, que é o capítulo central do livro, ele tem triplo, ele tem 3 versos para cada letra do alfabeto. Então ele tem 66 versículos. Então aqui nós vemos Jeremias nesse capítulo central trazendo coisas importantes para a fé em meio ao sofrimento. Como nós devemos buscar o Senhor e confiar no Senhor quando as lutas vêm, quando as tempestades chegam, quando tudo vai mal e ainda você sabe que Deus ainda vai fazer muitas coisas, Deus ainda vai disciplinar de maneira severa o seu povo. Quando você sabe disso, então nós nos angustiamos, e Deus havia falado para Jeremias que isso tudo ia acontecer e ainda proibiu ele de orar pelo povo. Olha, se você ler lá Jeremias, você vai ver em alguns nos capítulos iniciais ali, Deus proibindo Jeremias de orar, de interceder pelo povo, porque ia trazer o castigo. E aqui em Lamentações, capítulo 3, é um dos capítulos que nós também temos os versos conhecidos, que muitos conhecem e já até decoraram. Por exemplo, versículo 21, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se você ler o livro de Lamentações, você vai ver muita tragédia, um homem que só fala de desgraça, capítulo 1, 2, 4, 5, mas no capítulo 3 ele lembra de algumas coisas que podem trazer consolo ao seu coração. Ou seja, o capítulo 3 é para a gente lembrar que em meio ao sofrimento o que precisamos fazer, de buscar ao Senhor, mas também de lembrar que é Ele que consola a nossa vida em tempos de luta e sofrimento. E aqui nós temos esse verso muito conhecido, quero trazer à memória o que me dá esperança, em Lamentações 3, 21. Mas também o 22 é muito conhecido. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as misericórdias não têm fim. Versículo 23, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Nós conhecemos esses versos todos e eles nos trazem muita esperança em horas de aflição. Versículo de número 25, bom é o Senhor para os que esperam nele, para a alma que o busca. Então nós conhecemos estes versos e nos consolamos com estas palavras de Jeremias aqui no capítulo 3. Então o capítulo 3 é um capítulo que nos traz muita paz ao coração em tempos de aflição e luta. E para nós entendermos o versículo 57, que é o versículo de hoje, eu quero convidar você para a gente ler o que está acontecendo aqui a partir do versículo 46. E aí nós teremos a ideia aí de quando foi que isso tudo aconteceu. Quando foi que Jeremias teve essa palavra de Deus, ou ele teve esta voz de Deus dizendo para ele, não temas, Pois ele diz aí que invocou e disseste. Quem disseste? O Senhor. O Senhor disse a Jeremias, não temas. E o versículo 46, então, nos traz esse contexto do que Jeremias quer dizer. Ele diz assim, todos os nossos inimigos abriram contra nós a boca. Sobre nós vieram o temor e a cova, a assolação e a ruína. Ele viveu tudo isso. Dos meus olhos se derramaram torrentes de águas por causa da destruição da filha do meu povo. Jeremias chorou muito,
que ele quer dizer aqui em forma poética, no versículo 48, é que ele chorou muito vendo o seu povo sofrer. Versículo 49, os meus olhos choram, não cessam, não há descanso. Ou seja, não foi um choro de um momento, mas foi um choro constante de alguém que olha para tudo aquilo. Imagine diante dos seus olhos, ver cadáveres, ver casas destruídas, ver o templo destruído, o muro de Jerusalém destruído, tudo destruído. Não há nada em pé e ainda tudo caído no chão. Até que o Senhor atenda e veja lá do céu. Versículo 50. Os meus olhos entristecem e a minha alma por causa de todas as filhas da minha cidade. O motivo do seu choro, o motivo do seu sofrimento é ver o seu povo sofrendo. Ele não é egoísta de olhar para si mesmo. Ele não é egoísta de olhar só para a sua dor, mas a sua dor é a dor do seu povo. É a dor dos seus amados, dos seus compatriotas. E nós vemos aqui um Jeremias como Moisés, um homem intercessor, que ama o povo e que chora quando o povo está sofrendo. Como você tem lidado com os seus sofrimentos? É o sofrimento pessoal seu ou é o sofrimento por causa do outro? Nós vemos Jesus em Mateus mostrando ali que ele chorou quando viu Jerusalém, que ele gostaria de reunir Jerusalém como a galinha reúne os pintinhos debaixo da sua asa, mas eles não quiseram ouvir, e Jesus chora quando vê Jerusalém. Então nós vemos aqui um profeta que chora porque o seu povo está sofrendo. 52, caçaram-me como se eu fosse ave, os que sem motivo são meus inimigos. Quando o profeta olha para si agora, ele não havia motivos, para o povo sim, para o povo havia motivos. Deus havia dito isso a Jeremias, de que o povo sofreria por causa dos seus pecados, e pecados esses que eles não queriam se arrepender. Então Jeremias sabia os motivos pelos quais o povo estava sofrendo. Mas Jeremias não. Jeremias está sofrendo sem ter cometido algum erro grave com Deus. E ele está aqui dizendo que as pessoas, que os homens caçaram como eles fossem ave. E se você vê o livro de Jeremias, em vários momentos ele está sendo perseguido. E Deus está dizendo, fica firme, Jeremias. Você vai ser como um muro, você vai ser como um ferro, eu vou cuidar de você, ainda que eles venham acima de você, eu vou preservar a sua vida. Interessante que ele agora no 53, ele vai lembrar de um episódio que aconteceu com ele. Ele diz, para me destruírem, lançaram-me na cova e atiraram pedras sobre mim. Jeremias 38. Jeremias 38 mostra exatamente esse momento em que ele foi jogado numa cisterna, que ele foi lançado ali naquele lugar, e uma cisterna era um buraco onde o povo de Israel fazia para represar a água da chuva. A cisterna era esse lugar, era uma cova, que eles então faziam uma borda de pedra, e ali então naquele lugar eles esperavam cair a chuva, e com a água da chuva então poderiam usar para várias situações, tanto para agricultura como para beber, porque a região de Israel é uma região desértica, então qualquer água era muito importante. E aquela cisterna estava vazia. O texto lá no capítulo 38 diz que não havia água, mas havia lama, ou seja, não havia secado ainda aquela cisterna, e jogaram Jeremias ali naquele lugar. Então ele lembra daquele momento, ou seja, caçaram ele sem motivos e jogaram ele ali.
Jeremias não fez nada, mas porque ele falava da parte de Deus, as pessoas ficavam indignadas com as coisas que ele falava, e isso causou-lhe perseguição. Jesus, em João 15, diz, a partir do versículo 18, que o mundo nos odeia. E que também no capítulo 1 de João diz que ele veio para os seus não receberam. Quem que matou Jesus? Os seus próprios. E foi o mesmo que aconteceu com Jeremias ali. O seu próprio povo, os reis, os sacerdotes, o rei, o sacerdote, os príncipes de Judá é que fizeram isso com Jeremias. Para me destruírem, lançaram-me na cova e atiraram pedras sobre mim. Águas correram sobre a minha cabeça. Então disse: estou perdido. Já viveu situações assim em que você também poderia dizer: agora já era, estou perdido? Mas aí, da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Quando as coisas parecem chegarem ao fim, a gente acha que não vai ter mais jeito, ele então clama ao Senhor naquela cova. Ele clama ao Senhor naquele lugar. Da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome. Ouviste a minha voz. Não esconda o ouvido aos meus lamentos, ao meu clamor. O Senhor o ouviu. E de mim te aproximaste. No dia em que te invoquei, disseste: não temas. Então ali o Senhor falou com Jeremias, falou: Jeremias, tranquilo, você não vai morrer hoje. Eu estou aqui. Na mais profunda cova, Deus estava com Jeremias naquela cova. Nós, quando vivemos situações de desespero, situações de aflição, de sofrimento, nós sempre temos a tendência de acreditar que Deus nos deixou, que Deus foi embora e que Deus não está olhando para nós. Mas veja, Deus estava com Jeremias dentro daquela cova. Deus estava com Jeremias dentro daquele lugar. E ali ele diz: fica tranquilo, não temas, fique em paz. É difícil, ficar em paz em meio à cova. E isso nos faz lembrar de Daniel, ali no capítulo 6 de Daniel, onde os sátrapas fizeram uma armadilha política para colocar Daniel na cova, porque ele orava a Deus 3 vezes ao dia, e pegaram então Daniel na sua religião, por causa da sua religião, por causa da sua fé. E ali então Dario não teve como escapar, porque ele tinha decretado, então ele jogou Daniel na cova dos leões. Mas Dario amava Daniel, Dario gostava de Daniel. O rei Dario, então, triste, lança Daniel na cova e coloca ali uma pedra. É interessante que no dia seguinte, Dario acorda bem cedo. Na verdade, ele nem dormiu. O texto diz que ele nem conseguiu dormir. E ele chega diante daquela pedra. Ele não vê a cova aberta e ele não sabe o que aconteceu com Daniel. Mas ele chega diante daquela pedra colocada sobre a cova e fala: será que o teu Deus, Daniel, te livrou? E ele ouve Daniel dizendo: fica tranquilo, Dario, eu estou aqui. Deus fechou a boca dos leões e nada aconteceu comigo. Já pensou? Você está na cova, você está na situação que você não gostaria de estar, mas naquele lugar é onde Deus também estava. É onde Deus estava cuidando. Meu querido, é essa a nossa fé. Essa é a fé que a palavra de Deus nos ensina a ter nele. Não é o livramento ou o evitar das situações, mas naquela situação Deus está ali, nos consolando e nos fortalecendo, porque é muito mais poderoso mostrar que eu estava naquela situação e Deus de lá daquela situação me tirou, do que não ter vivido ela. É claro que nenhum de nós gostaríamos de viver o que Jeremias viveu, E de fato, se Deus pudesse nos livrar de todas essas situações,
seria o melhor, né? Mas a fé e o poder de Deus se revela exatamente dentro das situações, dentro das aflições. É dentro do mar que os discípulos viram a tempestade se acalmar. Foi dentro das situações que o povo de Deus viu as coisas acontecendo. Foi dentro do Egito que eles viram as pragas acontecer e caindo as pragas sobre os egípcios e não sobre eles. Foi na situação em que eles viram o poder de Deus, e é assim que Deus faz conosco ainda hoje. Em algumas situações, alguns terão livramento de não passar por elas, porque, como Paulo nos ensina em Coríntios, ele não dá nada que a gente não possa suportar, mas junto com a aprovação também ele providencia o escape. Então, Deus sabe os limites da nossa vida. Assim como o próprio Paulo também diz lá no capítulo 1 da segunda carta, de que ele se desesperou até da própria vida, teve situações de desespero, mas que Deus o havia livrado, Deus havia dado consolo e livramento para ele naquela situação. E aí, depois dessa palavra de consolo, do versículo 57, o que Jeremias diz então que Deus fez? O que esse não temas, em que esse não temas refletiu na vida de Jeremias? Ele diz no versículo 58, pleiteaste, Senhor, a causa da minha alma, remiste a minha vida. Veja que os verbos estão no passado, ou seja, Jeremias viu aquela situação, mas ele agora pode relatar isso para dizer, naquele momento, eu clamei ao Senhor, o Senhor se aproximou de mim e ele me disse, não temas. E esse não temas se mostrou em Deus pleiteando a causa da minha alma, remindo a minha vida. Viste, Senhor, a injustiça que me fizeram, julga a minha causa. Viste a sua vingança toda, todos os seus pensamentos contra mim. Ouviste as suas afrontas, Senhor, todos os seus pensamentos contra mim, as acusações dos meus adversários e o seu murmurar contra mim o dia todo. Observa-os quando se assentam e quando se levantam. Eu sou objeto de sua canção. Tu lhe darás a paga, Senhor, segundo a obra das suas mãos. Tu lhe darás cegueira de coração, e tua maldição imporás sobre eles. Na tua ira os perseguirás, e eles serão eliminados debaixo do céu do Senhor. Jeremias sabia o que Deus ia fazer com aqueles que estavam se levantando contra ele. E aqui também é uma expressão do próprio povo, de que o povo seria levado para o cativeiro, e o cativeiro é como a cova em que eles foram lançados, mas Deus também trabalharia e pleitearia a causa do seu povo. Jeremias é aqui também uma expressão do seu próprio povo no cativeiro. E o que aconteceu com Jeremias foi também o que aconteceu com o restante do povo judeu que foi levado para o cativeiro da Babilônia. Aquilo que Jeremias viveu foi o que o povo viveu, e Deus pleiteou a causa deles. Então, da mesma forma que Deus falou para Jeremias, Deus estava dizendo para o seu povo, não temas, fique tranquilo, eu vou pleitear a causa de vocês, vocês vão voltar, vocês vão sair dessa cova de uma maneira figurativa. O cativeiro, então, era esta cova também para o povo de Israel naquele momento. E Deus ouviu, como o profeta Ezequiel vai dizer, que ali naquele momento eles clamariam ao Senhor, Deus lhe daria um novo espírito, e eles então clamariam, invocariam, e Deus então restauraria, tiraria eles daquela situação. E 70 anos depois o povo volta, exatamente porque tudo aquilo que Ezequiel profetizou aconteceu. Daniel também viu e também leu em Jeremias 25, Jeremias 29, de que 70 anos passariam e Deus traria o seu povo de volta para Jerusalém. Então, meu querido, nós não sabemos quanto tempo dura uma aflição, mas o que sabemos é que na aflição
podemos clamar ao Senhor e Ele nos ouve. Aqueles que buscam ao Senhor encontrarão o Senhor. Veja, João Calvino, em seu comentário a respeito de Jeremias e a respeito de Lamentações, ele vai dizer sobre isso, de que Deus está pronto para ouvir o clamor daqueles que o buscam. Deus está pronto para consolar e auxiliar aqueles que buscam. Então, diante da aflição, não adianta ficar resmungando ou criticando ou brigando com Deus, murmurando e dizendo coisas contra Deus. Não, aqui não há esse tipo de atitude, mas o que temos aqui é alguém que está sofrendo, mas que sabe a quem recorrer, sabe o Deus que ele pode recorrer, sabe o Deus que pode lhe trazer consolo, mas não só um consolo subjetivo, um consolo para aquele momento e um consolo só de palavras, mas os versículos de 58 a 66 é um consolo de ações. E se você ler o capítulo 38 e seguindo ali os capítulos de Jeremias, o texto diz que Jeremias foi tirado daquela cisterna, Jeremias foi tirado daquela cova, e Jeremias foi cuidado, foi alimentado, Jeremias foi preservado. Deus não deixou que Jeremias morresse naquela situação. Então, meu querido, diante das adversidades mais duras da vida, o Senhor te diz, não temas. Mas para quem ele diz não temas? Para aqueles que invocam o seu nome, para aqueles que, diante daquele momento, que estão na profunda cova, invocam o nome do Senhor, versículo 55. E Deus então não esconde o seu ouvido, mas Ele ouve o seu lamento e o seu clamor. E Ele com certeza vai te dizer não temas, não só com palavras, mas com atitudes. E a boa mão do Senhor, como Esdras diz no capítulo 7, a boa mão do Senhor virá e você verá as coisas que Deus pode fazer, não só consolando com palavras, mas também com ações. Deus é o nosso Deus e nós precisamos nos humilhar diante dele. E mesmo que cheguemos à cova, podemos orar ao Senhor e Ele estará na cova conosco, consolando e nos preparando para um novo dia. Eu não sei como é que você está hoje, talvez você esteja nessa cova. Então é hora de clamar ao Senhor e se humilhar a Ele e pedir ajuda dEle. E aqui é uma palavra para esse momento. Talvez hoje você não sabe o que aconteceu, hoje esteja tranquilo e talvez hoje seja um momento que você não esperava que acontecesse sobre a sua vida. E se acontecer, espero que não, em nome de Jesus, mas se acontecer, saiba que há um Deus que pode te ouvir em meio às aflições, ao meio ao sofrimento. Tem um Deus que nos ouve, e tem um Deus que nos consola, e tem um Deus que faz grandes coisas por nós. Que Deus te abençoe nesse dia, e que tire aquele que está na cova, e aquele que talvez viva esse tempo de cova, possa encontrar na cova o Senhor perto dele. De mim te aproximaste. O Senhor está contigo, por onde quer que andares. E assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O Salmo 23 diz. Então, a presença do Senhor esteja contigo, ainda que seja no vale da sombra da morte, ainda que seja numa cova, Deus está conosco. Se o buscarmos, se nos humilharmos e confiarmos neste Deus que nos ajuda em todo momento. Vamos orar? Senhor, Tu és o Deus que cuida de nós nos momentos mais difíceis da vida. E a palavra do Senhor nos mostra o quanto o Senhor ajudou homens, mulheres, ó Deus, que diante das aflições mais difíceis, diante das lutas mais difíceis, o Senhor estava ali, junto com eles. Senhor amado, Tu estás conosco
E nós, ó Deus, nos humilhamos diante de Ti para reconhecer que não somos, ó Deus, merecedores de nada. Deveríamos, ó Deus, ser lançados no inferno por causa dos nossos pecados. Não fomos obedientes ao Senhor, mas o Senhor tem sido gracioso conosco, perdoado nossos pecados, purificado a nossa vida e nos levantado do tremendal de lama, como o Salmo 40 também nos diz. Tirou-me de um poço de perdição e me colocou os pés sobre a rocha, como o salmista no Salmo 40. Senhor, ajuda-nos. Aqueles que estão na cova, Senhor, livra-os da cova. São aqueles momentos difíceis de perseguição, de lutas, de problemas, ó Deus, situações que nós não vemos resposta ou não vemos, ó Deus, escape, mas o escape vem do Senhor. E a presença do Senhor é que consola em meio às tribulações. Senhor, nos ajude a confiar na Tua palavra, e confiando na Tua palavra, confiamos também, ó Deus, no Teu agir, no Teu poder, na Tua graça, na Tua misericórdia, na Tua bondade, no Teu amor, na Tua salvação para com a nossa vida. Ajuda-nos, ó Deus, nesse dia. Ajuda-nos, ó Deus, e fortalece a nossa fé, pois precisamos de Ti. Ó Deus, se há, ó Pai querido, os nossos que estão na cova, Senhor, ouve a sua súplica, a sua oração, a invocação que fazem, e Senhor, levanta-os, tira-os de lá, pleiteia a causa deles e ajuda-os nessa hora. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe nesse dia e que o Senhor esteja contigo. Bom dia, Beatriz. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Que o Senhor abençoe a todos nesse dia e que, diante de momentos difíceis, você também possa ouvir o Senhor dizer: não temas.